Olá a todos vocês que seguem o nosso canal Saúde pelas Plantas. Eu sou Daniel Forjaz, estou aqui mais uma vez com vocês falando sobre plantas medicinais, falando como as plantas podem fazer a diferença na nossa saúde e na nossa vida. Antes de começar, quero dizer para vocês, nós estamos ainda com a campanha do e-book sobre ansiedade e depressão, distribuindo gratuitamente para a nossa audiência. Se você está aí do outro lado agora assistindo esse vídeo, é para você esse e-book. Aqui na descrição do vídeo tem um link, você clica no link e automaticamente faz o download gratuito. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, aqui do lado tem uma miniaturazinha, clica nela, se inscreve no nosso canal, recebe nossas atualizações e segue a gente nas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Hoje trago uma planta muito comum, muito famosa, muito interessante e com dezenas de propriedades medicinais comprovadas e que a gente precisa incluir nas nossas práticas domésticas de saúde. Trago para vocês hoje o açafrão. Esse aqui é o açafrão da terra. Não é aquele açafrão que a gente usa só o estigma da flor, que é muito caro, muito chique usar ele na alimentação. Esse aqui é outro açafrão, é o açafrão da terra, da família do gengibre, da família da zedoária, e é uma planta belíssima também. Eu vou colocar agora para vocês, como a gente só está com a raiz aqui, quando a gente tira a raiz do chão, é a época que não tem mais folhas nem flores. Foi isso que eu fiz, eu tirei as raízes dele aqui agora. Esse aqui nasceu no quintal da minha casa. Eu vou colocar a foto agora do açafrão, que a gente usa só o estigma, e depois vou colocar a foto desse açafrão aqui com folhas e flores para vocês poderem identificar também. Muito bem, uma coisa interessante sobre o açafrão são os pigmentos dele, que são muito utilizados, principalmente na culinária oriental. A culinária indiana usa muito, e ele tem essa coloração aqui, ó, esse amarelo intenso. Pode chegar a ficar laranja, de tão intenso. Mas não somente na culinária o açafrão é útil. Ele tem muitas propriedades medicinais e vamos falar sobre elas agora. Primeiramente, é importante a gente entender que o açafrão não é uma planta que a gente pode consumir ela à torta direita. A gente precisa ter sempre parcimônia com as plantas medicinais. É um remédio, como qualquer outro remédio. O açafrão, por exemplo, em doses muito elevadas, pode causar dor de estômago, enjoo, vômito, e é bom que mulheres gestantes procurem um acompanhamento médico caso desejem fazer um tratamento utilizando o açafrão. O princípio ativo do açafrão, que é o que garante essa coloração para ele, é uma substância chamada curcumina. E a curcumina é o princípio ativo principal dele. O problema é que no açafrão a gente tem uma quantidade baixa de curcumina, utilizando, por exemplo, como tempero alimentício, ralando um pedacinho para temperar o arroz ou colocar numa salada. O mais interessante do açafrão é usar a tintura dele. Ou seja, triturar essa raiz aqui e fazer um extrato com álcool de cereais. Deixa lá macerando por uns 15 dias, depois você coa isso e usa aquele álcool intenso, aí tem uma alta concentração de curcumina. Mas então, para que serve o açafrão? Vamos lá para as inúmeras possibilidades de uso do açafrão. Primeiramente, o açafrão é uma planta que atua muito sobre o fígado, ela é protetora do fígado, ela tem atividade antiofídica. O que quer dizer isso? Quer dizer que no caso de picada de cobra, o açafrão é uma planta que consegue inibir os efeitos do veneno de cobra sobre o fígado. Isso é uma coisa muito interessante, porque pessoas que tomam medicamentos que agridem o fígado, ou que têm hepatite, ou que têm cirrose, ou que têm sofre um envenenamento, isso vai para o fígado. A cúrcuma pode ser excelente nesses casos. Além disso, ela é uma estimuladora da vesícula biliar. Você que tem a vesícula preguiçosa, você que tem areia na vesícula, você que está no processo de formar cálculos na vesícula, você que precisa que a sua vesícula funcione mais intensamente, até para eliminar as gorduras do corpo, a vesícula tem que estar funcionando muito bem. A cúrcuma é excelente para estimular o funcionamento da vesícula. Neste caso também ela é auxiliar porque ela evita que se acumulem os cristais na vesícula e se forme o cálculo na vesícula. Então ela é um auxiliar fantástico para prevenir os cálculos da vesícula.
Para o caso de pessoas que têm icterícia, a icterícia é aquela doença em que a vesícula derrama o que a gente vai chamar de bile, né, os sucos biliares na corrente sanguínea e a pessoa fica toda amarelada, fica tudo amarelo e isso é muito perigosa essa doença e precisa ser tratada. E a cúrcuma, ela tem a capacidade de combater a icterícia. Crianças recém-nascidas que nascem com icterícia, né, isso é muito comum, normalmente o médico recomenda que faça banho de luz ou que tome banho de sol de manhã. As mães podem tomar o chá de picão para que a criança receba os princípios ativos do picão através do leite materno e podem tomar o chá de açafrão também para que a criança receba os princípios ativos pelo leite materno também e pode dar o banho de picão nela também, faz um chá bem forte, põe na banheira, dá banho de picão na criança para tirar o amarelão externo que está sobre a pele. Sobre o sistema digestivo, a cúrcuma ela estimula o apetite, ou seja, crianças, idosos que têm falta de apetite, uma pequena quantidade de cúrcuma pode estimular o apetite. Além disso, ela combate a prisão de ventre. Pessoas que têm prisão de ventre, aquela prisão comum de ventre, que está sempre com prisão de ventre, porque se alimenta mal, porque dorme mal, porque toma pouca água, porque passa muito estresse, o chá contínuo, né, todos os dias, tomar, por exemplo, de manhã uma xícara de chá de açafrão, pode ajudar muito no controle da prisão de ventre. Ainda sobre o sistema digestivo, o açafrão é um excelente digestivo. Pessoas que estão sofrendo de dispepsia, ou seja, o estômago não está digerindo adequadamente os alimentos, demora muito o processo de digestão, fica produzindo gases estomacais e fica aquele peso no estômago. O chá do açafrão é excelente digestivo. Ainda, o açafrão tem uma coisa que é fantástica. Como ele trabalha a vesícula e o fígado, ele auxilia a reduzir a quantidade de gorduras totais no sangue e auxilia a reduzir o nível de triglicérides. Então, pessoas que têm altos índices de triglicérides podem tomar o chá, a tintura, o pó do açafrão ou mesmo consumir ele cru diariamente para controlar os níveis de triglicérides. Pessoas que estão passando por dietas para redução de peso podem tomar constantemente, 2 ou 3 vezes ao dia, o chá do açafrão para reduzir a quantidade de gorduras totais no organismo. Ainda o açafrão tem uma qualidade antitrombótica, ou seja, ele evita que se formem coágulos dentro da circulação sanguínea, o que vai impedir, vai tampar, vai entupir as suas artérias, as suas veias, é o chamado de trombose. Então, o consumo do açafrão, se você já tem essa propensão, se você sofre de trombose, tem problemas de circulação, o açafrão pode ser uma planta excelente como antitrombótica. Ele tem uma qualidade incrível como anti-inflamatório. Se você está sofrendo de inflamações, tome açafrão. O chá do açafrão, a tintura do açafrão, o pó do açafrão, o açafrão cru é um excelente anti-inflamatório. Inclusive, as pesquisas demonstram que a atividade dele é similar à da fenilbutazona, que é um anti-inflamatório comercial muito utilizado. A diferença é que a fenilbutazona está cheia de efeitos colaterais e o açafrão não. Contra a artrite, o açafrão tem uma excelente ação. Pessoas que sofrem de artrite, os exames que foram feitos utilizando o chá, o extrato do açafrão, tiveram uma redução da dor ou da inflamação da artrite similar à do ibuprofeno. Então, pessoas que tomam ibuprofeno para o controle da artrite, o açafrão tem atividade muito parecida com a do ibuprofeno e vale a pena utilizar. Outra coisa fantástica sobre o açafrão, ele é um estimulante do sistema imunológico. Pessoas que, se você fica gripado constantemente, seus filhos ficam gripados constantemente, estão sempre doentinho e coisa e tal, o açafrão é um estimulante do sistema imunológico para que esse estado não se instale. Além disso, se você tem, por exemplo, um problema de pele, como furúnculos, abscessos, o uso do açafrão pode ser excelente para combater o Streptococcus aureus, que é o causador desse tipo de problema. Se você está fazendo, por exemplo, tratamento de quimioterapia, radioterapia, se você tem HIV, o uso constante do açafrão é excelente para elevar a atividade do sistema imunológico e combater bactérias, vírus e fungos que atacam o organismo. Além disso, ele reduz muito o desenvolvimento de bactérias. No caso, por exemplo, de infecções, tem alguma área infeccionada, como por exemplo uma ferida, um machucado, ele pode ser excelente para inibir o desenvolvimento das bactérias. E como antihistamínico, ou seja, para combater as alergias. Exames demonstraram que a ação do açafrão é
similar, muito parecida com o da cortisona, para combater os estados alérgicos. Então, veja bem, nós estamos falando de uma planta que pode, no caso de pessoas que têm rinite, estão tomando anti-histamínico, no caso de pessoas que sofrem processo de alergia qualquer e estão tomando anti-histamínico, o açafrão pode substituir, por exemplo, ou pode agir da mesma maneira que a cortisona. Para pessoas que estão pensando em parar de fumar, ou pessoas que trabalham em lugares com fumaça intoxicante, ou com muitos poluentes, o açafrão ele é desintoxicante do organismo. Ou seja, se você quer parar de fumar, qual que é o grande problema? Primeiro, seu pulmão está totalmente contaminado com o alcatrão. O alcatrão está cobrindo a parede interna do seu pulmão. E a nicotina está no seu sangue, intoxicando o seu organismo. Então, para você passar por um processo de desintoxicação, o chá de açafrão, o uso do açafrão constante, é bem interessante para um processo de desintoxicação que vai ajudar você a parar de fumar. E as pessoas que passam por processo de intoxicação por conta de produtos químicos ou por conta de medicamentos, algum tipo de intoxicação, pode ser interessantíssimo o uso do açafrão para limpar o organismo, para desintoxicar o organismo. Na pele, o açafrão também tem uma atividade fantástica. Ele combate, por exemplo, eczemas, combate furúnculos e, no caso da psoríase também, o uso do açafrão é muito indicado para quem tem psoríase. Vale muito a pena usar o açafrão. Você pode fazer uma pasta de açafrão, tritura, rala o açafrão de maneira bem pastosa. Pode colocar um pouco de óleo, azeite de oliva, fazer uma pasta com açafrão e azeite de oliva e aplicar sobre a área onde está a psoríase. Coloca uma gaze por cima e você vai ter um resultado fantástico no controle da psoríase utilizando o açafrão. Ainda, o açafrão é antitumoral, ou seja, pessoas que sofrem de câncer, seja qual for o tipo de câncer, o açafrão tem a propriedade de reduzir o desenvolvimento das células cancerosas. Ou seja, num tratamento de quimioterapia ou de radioterapia vai ser muito mais efetivo se você estiver usando o açafrão, porque ele vai reduzir o desenvolvimento das células cancerosas, vai impedir que elas se multipliquem e vai facilitar o tratamento que você já está fazendo. Uma coisa bem interessante sobre o açafrão é que ele é considerado um protetor do cérebro. Ou seja, ele é protetor das funções cognitivas e evita as degenerações do cérebro, como por exemplo o Alzheimer, como por exemplo o Parkinson, a esclerose múltipla. Esse tipo de doença pode ser evitada ou pode ser atenuada com o uso do açafrão. Isso pode ser muito interessante, ele melhora as funções cognitivas, como por exemplo a memória, como por exemplo o raciocínio lógico, ele facilita e melhora. Se você tem alguém na sua casa que já sofre de dessas doenças degenerativas, faça uso do açafrão, que ele é protetor e evita o progresso dessa doença também. Este é o açafrão, chamado também de cúrcuma longa, e esse é o canal Saúde pelas Plantas, esperando ter trazido uma informação importante para vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra gente saber que essa informação chegou até você. E não deixe de colocar seus comentários aqui embaixo, e a gente vai respondendo as perguntas de todo mundo também. Esse é o canal Saúde pelas Plantas.